Vamos conversar com o deputado federal Miguel Haddad, que é do PSDB, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Caríssimo deputado Miguel Haddad, bom dia. Bom dia, doutor Thanos, bom dia aos ouvintes da rádio. O senhor já está descansado de ontem, ou como é que é a vida do parlamentar nesse momento histórico pelo qual a Câmara passa e o Brasil também? Bem, nós temos aqui de segunda a sexta uma dinâmica. São muitas reuniões, são muitos encontros. O plenário tem tido uma ação menos expressiva. O impeachment é o tema que tem tomado conta de todo o processo do Congresso Nacional. Não há nenhuma outra pauta nesse instante, até pela sua importância, pela sua relevância. O Brasil todo tem acompanhado esse processo e a nossa expectativa é que domingo, dia 17, nós possamos encerrar definitivamente esse processo com a aprovação do impeachment. O deputado relator da comissão, Jovair, ontem, do PTB, sim, ele, enfim, deu seu parecer, e eu gostaria que o senhor pudesse explicar para toda a região metropolitana de Campinas, para os ouvintes da Rádio Brasil, quais serão os procedimentos a partir da decisão apresentada pelo relator. Bem, o procedimento ele ocorrerá da seguinte forma. Nós temos, com a leitura do relator, ontem se abriram as inscrições para as falas de membros e não membros da comissão processante do impeachment. Então, os 513 deputados podem se manifestar nesses próximos dias. O presidente, que é o Rosso, presidente da comissão de impeachment, o Rosso, deverá abrir a partir de sexta-feira, às 14h15, o debate, que deverá ter sábado e domingo também liberado para os debates, de tal forma que na segunda-feira, até porque isso é impreterível, não há como você prorrogar esse prazo, segunda-feira, e aí o horário ainda vai ser determinado, se 15 se 17, se 18, mas isso terá que ocorrer na segunda-feira, haja a apreciação do relatório e a sua respectiva aprovação ou não. A tendência, e nós estamos trabalhando nesse sentido, é de que o relatório seja aprovado pela comissão processante. Muito bem. A partir daí, desculpe, doutor Tânis. Não, pois não. Esse processo tem 24 horas. Isso. E será encaminhado em 24 horas para o presidente da Câmara. Gostaria só de abrir um parênteses. Há a possibilidade, embora remota hoje, desse processo ser arquivado aí ou não? Não. Mesmo se ele for rejeitado na comissão processante, ele vai para o plenário. Muito bem. Então, sendo favorável ou não, vai para o plenário da mesma maneira? Por favor, continue com o seu roteiro. É isso mesmo. Ele vai para o plenário, o presidente fará a leitura e os prazos, mais ou menos, e esse é o número de horas, nós estamos imaginando o número de dias, que no dia 17 desse mês, que cairá num domingo, nós tenhamos aí a apreciação por parte do plenário do relatório. Se nós obtivermos 342 votos favoráveis, nós teríamos aí processo aprovado pela Câmara Federal e encaminhado para o Senado, que poderá processar ou não. Se ele processar, a presidente Dilma fica imediatamente afastada do cargo. Bem, então isso ainda vai depender do Senado Federal. Quer dizer, saiu do âmbito da Câmara Federal, nós vamos aguardar qual é o prazo médio para que o Senado se manifeste. Qual é a previsão que o senhor mais ou menos imagina?
a nossa expectativa é de que isso aconteça 24, 48 horas após o encaminhamento. O presidente, senador Renan Calheiros, ele processa, né, o pedido, ou então ele não vai acatar. Sim. E isso é naturalmente, doutor Tano, desde que isso seja aprovado em plenário. Sim. Que essa é uma missão, esse é o grande embate. A aprovação do pedido de impeachment pelo plenário da Câmara Federal. Okay. O que nós estamos assistindo é uma ação muito agressiva por parte do governo federal, especificamente por parte do ex-presidente Lula, que está num hotel aqui próximo e que tem feito todas essas tratativas de cargos, ministérios, que falam-se também em somas, em valores de milhões. Sim. E esses milhões estão saindo da onde? É uma boa pergunta. Eu posso garantir que sai do bolso de todos nós brasileiros. Não sei especificamente a fonte esta ou aquela, mas com certeza somos todos nós brasileiros que estamos pagando esses valores hoje. Deputado Miguel Haddad, muitos são otimistas com relação aos votos, aos 2/3 dá quanto mesmo? Dá 342 votos, mas há outros que dizem que é mais fácil ter 171 e continuar com a manutenção do governo Dilma, não é? Vamos imaginar que haja esse número. Né? O senhor já fez seus cálculos aí? O senhor tem aí a sua tabela? Nós estamos com calculadora o dia todo. Sim. Estamos fazendo essas contas. De fato, há uma certa incerteza em relação ao número, mas nossas contas são em torno de 352 votos favoráveis. Sim. Naturalmente, eu não posso dar essa garantia. Claro. A situação, o governo fala em 200 votos. Então, nós temos que ter 550 parlamentares. Sim. Quando, na verdade, são 513. Certo. Essas contas não fecham, porque há alguns deputados que não abrem o seu voto, outros são indecisos, e em alguns momentos isso é uma incidência pequena, mas existe deputados que são favoráveis, que mudam, ou o inverso. O que nós temos, doutor Thanos, é uma ação muito incisiva por parte do governo, volto a insistir, por parte do ex-presidente Lula, que vem fazendo essas negociações, e independente, inclusive, da qualificação do deputado, oferecendo ministérios, isso é de conhecimento público, claro. Oferecendo mais de 1.000 cargos. Isso também vem sendo vinculado pela grande imprensa, o jornal A Folha de São Paulo, o Estado, o Globo, e posso falar, valores aí que se comentam nos corredores do Congresso de milhões, para que ou o deputado não compareça, porque o deputado que não comparecer, e isso é importante, ele está votando não. Ele vota contra o impeachment. A simples ausência do deputado significa não, significa o voto contra o impeachment. Por isso nós temos dito, a única ausência que se justifica, o único pedido, a única ausência justificável não é um atestado médico, é um atestado de óbito. Porque nenhum outro tipo de atestado, frente a esse grave quadro nacional, se justifica. É verdade. Nem que tenha que vir de maca, de ambulância. Não, mesmo. Eu acho que a população tem que ficar atenta. A população tem que ficar atenta no seguinte sentido: o deputado, ele não pode se ausentar. Ele tem que ir lá e declarar seu voto. A favor ou contra, ele tem que declarar. A população tem que saber qual é a posição do deputado. Nós temos que acabar com esse cinismo da política nacional,
que permite que nos bastidores se resolva a vida de uma sociedade inteira. Isso tem que acabar e a população está aprendendo, passo a passo, a confiar nos seus deputados ou a pensar em excluí-lo. As eleições estão aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou conversando com o deputado federal Miguel Haddad, do PSDB, líder da oposição na Câmara, e você está ligado aqui na Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Deputado, houve mais uma pimenta, eu diria, ardida, que foi aí acrescentada ao prato político nacional. O ministro Marco Aurélio, ele acaba de proferir decisão liminar para que o presidente Eduardo Cunha aceite a formação, aliás, não, que promova a comissão de impeachment contra, aceite o pedido e promova, então, a constituição dessa comissão contra o vice-presidente Michel Temer. Qual é a sua visão sobre isso, deputado? Olha, a verdade é que foi uma decisão monocrática. Foi uma decisão, foi uma liminar, aliás, né, dada pelo doutor Marco Aurélio. Esse pedido foi em dezembro, a liminar foi dada agora, em abril. A casa vai recorrer, naturalmente, sentença tem que ser acatada, nós não podemos discutir se acatamos ou não, né? Quando ela é dada a uma ordem judicial, a casa tem que acatar, mas há um conformismo em relação a essa ingerência por parte do STF, mais especificamente por parte do ministro Marco Aurélio, em relação a proposição, ao acatamento ou não por parte do presidente, por parte da mesa da Câmara Federal, de pedidos de impeachment. Se for assim, há 40 pedidos de impeachment nesse momento na casa. Se o entendimento foi de que todo pedido de impeachment tenha que ser acolhido, nós teremos aí uma pauta só de impeachment pelos próximos 2 anos. Aí a coisa fica complicada. E com relação... Não há cabimento. Não há. E com relação ao impeachment que foi proposto contra o ministro Marco Aurélio no Senado, qual é a sua visão a respeito dessa quantidade? Parece que virou tiro pela culatra que vai por aqui, tiro para frente. Eu comparei na minha crônica de hoje, aquele bang-bang italiana dos anos 70, né? Tiro para todo lado. Qual é a sua macrovisão política sobre isso? Doutor Carlos, a verdade é a seguinte, nós estamos frente a um quadro muito grave por que passa o país. O governo envolvido no mar de lama. A presidente Dilma sem autoridade para tocar o país. Ela não tem mais, não é só uma questão de competência, mas é de confiança. Ela perdeu a confiança por parte da população, por parte dos empresários, dos investidores, locais, internacionais. A economia, uma inflação crescendo, o desemprego atingindo índices altíssimos. E quem tem pago essa crise é a população como um todo. Nós temos um quadro muito grave. O impeachment deixou de ser subscrito por esse ou por aquele. Mas é uma ação, um desejo do povo brasileiro que tem ido às ruas. E o impeachment não é mais do Dr. Hélio Bicudo ou do Dr. Miguel Reale Júnior, né, desse, todo aquele, mas é um pedido de todos os brasileiros. É o único caminho, porque o que nós temos assistido hoje é que a presidente Dilma só tem um único objetivo, que é salvar o seu mandato. Ela não apresenta uma proposta para o desenvolvimento, para o crescimento do país, que vem afundando dia a dia. Todos nós estamos sentindo isso. Então, o quadro é muito grave. Nós não podemos perder o foco. O nosso foco é o impeachment. O impeachment da presidente Dilma. Qualquer outra discussão, né, ela não faz sentido, não tem relevância nesse momento. Até o dia 17,
Nós temos que ter um único objetivo, que é o interesse do país. Não dá mais para colocar os interesses pessoais, partidários, desse ou daquele. Nós temos uma causa maior e todos nós temos que estar comprometidos com isso. E as ruas é que farão a diferença. Nós só vamos obter 342 votos ou mais se nesses próximos dias nós tivermos um movimento por parte da população, as ruas, paramos o país por 1, 2 dias, mas nós precisamos ter ações incisivas e que possam, de fato, nos conduzir a uma solução, que é o afastamento da presidente Dilma, um governo que possa ter a confiança da população, do mercado, para que a gente possa restabelecer o desenvolvimento. Muito bem. Deputado federal Miguel Haddad, eu gostaria de mais uma pergunta, se eu puder ocupar o seu tempo, com relação ao PMDB. O senhor é um líder da oposição, do PSDB, e está enfrentando essas negociações com o PMDB, porque elas precisam existir também. Agora, como é que fica um processo árduo como esse de impeachment, doloroso, traumatizante para vários segmentos políticos do país, para a própria população, enfim, como o senhor já bem expôs, e de repente nós temos lá no Senado o presidente Renan Calheiros, que não goza, digamos assim, de opiniões transparentes, ainda é um enigma, né? Um enigma mais para o governo do que para a oposição, por hora. Como é que a gente vai entender que esse processo no Senado será tratado com equidade, com transparência, enfim? Qual é essa posição? O que o PSDB espera como líder da oposição? Olha, na questão do PMDB, na nossa opinião, o presidente do PMDB, que é o vice-presidente da República, Michel Temer, deverá fechar a questão. O PMDB tem que fechar a questão em relação a esse processo. Porque senão ele sai sem nenhuma credibilidade nesse processo. O PMDB encaminhou favorável ao impeachment. Ele não consegue se entender internamente. Uma parte, é minoria, é verdade, mas uma parte tem se mostrado rebelde em relação a essa posição. Não há outro caminho. Ou o PMDB fecha a questão, ou ele sai sem nenhuma autoridade, desmoralizado, independente do resultado do processo. Eu imagino que o PMDB fechará a questão e os que não concordarem deverão se desligar do partido. Esse é o caminho. O que nós esperamos é que as questões partidárias não se sobreponham aos interesses da nação. Nós temos uma crise gravíssima, com problemas seríssimos. É fundamental que nós tenhamos ações comuns, porque imagine o seguinte, portanto, se no domingo, dia 17, o impeachment não passa, as consequências que todos nós brasileiros sofreremos. Né? É verdade. Nós não temos aí nenhuma expectativa, nenhuma luz, nenhum projeto por parte do governo, né, que possa criar aí um quadro favorável. O que nós teremos são deputados que vão assumir ministérios, cargos e que deverão sair aí com uma boa poupança. Mas o restante do país vai continuar sofrendo as consequências de um governo incompetente e corrupto. Deputado federal Miguel Haddad, bom, então o Congresso não está praticamente apreciando nenhuma outra matéria. A Câmara não está apreciando nem nada diferente do impeachment. O tema é o impeachment. O tema é o impeachment, não há espaço para qualquer outra discussão. Sim. Essa é a prioridade e é essencial que a população acompanhe, participe e vá às ruas
para que a gente tenha aí chegue a um bom termo no dia 17. As questões relativas ao presidente Eduardo Cunha não estão afetando o processo diretamente ou estão? A questão não é quem está dirigindo, né, a Câmara. O tema, na verdade, é se houve crime de responsabilidade, e isso está mais do que claro, né? As consequências dessa irresponsabilidade, que é exatamente esse quadro todo, e o encaminhamento do processo. Ora, se é o Eduardo Cunha ou se é o Antônio dos Santos, as questões relacionadas ao presidente Eduardo Cunha deverão sim ser analisadas e, se for o caso, ele ser afastado definitivamente da Previdência. Mas eles não podem ser ações que criem qualquer tipo de constrangimento ou interferência no processo de impeachment. Seria um erro nós misturarmos a presidência da Câmara Federal com o processo de impeachment. Sua mensagem final ao povo da região metropolitana de Campinas, caríssimo deputado federal Miguel Haddad. Fernando, eu queria primeiro agradecer a vocês a oportunidade e convidar a população para que ela participe desse processo. O que fará a diferença não serão os parlamentares, serão todos nós brasileiros que temos que estar nas ruas pedindo o impeachment, pedindo um país melhor, com maior transparência. Mas, nesse instante, nós precisamos efetivamente que todos se movimentem, falem, vão bater panela, parar o país, toda a ação mostrando a nossa indignação, né, pedindo um basta a esse quadro que vem aí, que é extremamente nefasto para o país, com consequências horrorosas, e não é só uma questão de imagem, mas é, acima de tudo, dos efeitos que todos nós estamos sentindo de um governo irresponsável, inconsequente e que tem um projeto só, que é de se manter à frente do país. Tivemos o privilégio de ouvir o deputado federal Miguel Haddad, do PSDB, líder da oposição na Câmara Federal. Foi realmente uma honra recebê-lo no Direito Nosso de Cada Dia, aqui da Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Doutor Carlos, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a você, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Brasil.